Olá, estudantes do terceiro ano, dos terceiros anos do ensino médio do Euclides da Cunha. Nós vamos retomar os assuntos que já vimos abordando. Vocês tiveram uma boa apresentação e uma recordação já sobre o assunto que era a Guerra Fria e toda a estrutura que ela mantém. E a partir de hoje nós vamos dar seguimento, mas abordando sobre uma outra ótica, que é a ótica da globalização. Nós vamos falar muito sobre globalização no terceiro ano do ensino médio. É um assunto muito presente e a partir da globalização a gente vai abrindo leques para vários outros assuntos. Para nós auxiliar essa discussão, eu vou trazer para nós aqui uma projeção, que é a projeção ou a exposição a partir dos slides falando sobre a globalização e as redes e a economia global. Então, do que nós estamos falando? Primeiro, vamos para uma definição. O que é espaço geográfico? O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. Do que nós estamos falando aí? Estamos falando do advento da globalização dentro do espaço geográfico. Se você for observar o espaço geográfico, ele diz que é indissociável, não dá para separar uma coisa da outra, é tudo imbricado. É solidário e ao mesmo tempo é contraditório, ou seja, os espaços eles são antagônicos. Nós lembrarmos, por exemplo, no segundo ano eu abordo isso, vocês devem lembrar de repente, o espaço que era antes supermercado Brighton, tinha na frente dele uma área que era o terminal rodoviário urbano de Jaraguá, que é onde hoje se encontra a biblioteca pública. Quando o supermercado Brighton se torna o shopping Brighton, que aí o padrão econômico que vai consumir lá dentro é outro, não interessa mais a pobreza na frente do shopping. E aí o terminal rodoviário urbano, que era na frente do supermercado, agora shopping passa para o lado, ou seja, é excluído. Então é uma ação que ao mesmo tempo era solidária e depois era contraditória. De um sistema de objetos e sistema de ações que não podem ser considerados isoladamente, mas eles estão tudo imbricado, acontece tudo ao mesmo tempo, e é quando a história vai se construindo. É como a história vai se construindo. Então, vem lá Milton Santos que diz o seguinte, ó, vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. A gente percebe ele de forma confusa. Haveria nisso um paradoxo pedindo uma explicação? Milton Santos faz uma pergunta para ele mesmo e, claro, ele explica isso. Há uma explicação para isso, há uma necessidade de explicar esse mundo. Ele diz que, o Milton Santos afirma que o mundo são 3 mundos em um só. O primeiro mundo seria o mundo tal como nós fazem vê-lo, a globalização como uma fábula. Tudo é lindo, maravilhoso. Todo mundo tem acesso aos meios de comunicação. Só não tem acesso aos meios de comunicação aquele que não quer. É verdadeiro isso? Não é verdadeiro. É só nós pensarmos na quantidade de colegas nossos, colegas de vocês, que não estão assistindo essa aula porque não tem uma qualidade de internet boa. Ou seja, eles estão excluídos em determinado momento do contexto histórico, porque isso é uma característica do capitalismo. É inerente ao capitalismo a separação, a exclusão. Então, o primeiro mundo seria uma fábula. Nos vendem uma ideia bonita e, na verdade, não é. Qual que é o segundo mundo? O segundo mundo seria o mundo tal como ele é. A globalização como uma perversidade. A globalização é perversa. Ela separa aqueles que têm daqueles que não têm. Ela deixa claro que aqueles que não têm vão ter que correr atrás para conseguir. E se não conseguirem de uma maneira, vão tentar conseguir de outra. Aí a gente tem
inúmeros conflitos sendo instalados no mundo como um todo em função de não ter acesso a essas características da globalização. E o terceiro é o mundo como ele poderia ser. Uma outra globalização, uma globalização que incluísse todos, uma globalização que garantisse isso a todos. E aí a gente percebe que não acontece isso em função de quê? Em função de que o Estado não cria essas condições. Por exemplo, estão vivendo um momento de aulas virtuais. E já foi dito que tem alguns colegas de vocês que não têm acesso a essa aula virtual. Se não tem acesso a essa aula virtual, é obrigação do Estado dar acesso a essas pessoas. E se o Estado não concede isso, o Estado está falhando. Né? Então, a outra globalização que poderia ser é essa proposta do Milton Santos. Ela pode ser igual para todos. Aqui um exemplo da globalização. Os cabos submarinos que existem ao longo dos oceanos, eles acontecem no mundo como um todo. Então, tem 2 oceanos que são mais... tem uma influência muito maior nesse sentido. É o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Né? Aqui do Japão para os Estados Unidos, ou do Japão para a China, ou do Japão para a Austrália, ou dos Estados Unidos para a Austrália. E aqui, principalmente entre Estados Unidos e Europa. A quantidade de cabos submarinos que existem para fazer a ligação. Porque quando o que acontece? Quando eu faço uma ligação daqui para Portugal, ele não vai direto via satélite. Tem gente que pensa que os celulares são todos via satélite. Não são. Os celulares, eles utilizam uma torre próxima, ou várias triangulações, no mínimo 3 torres, para fazer a triangulação, para fazer uma qualidade de comunicação boa. E lá daquela torre vai por cabos, e eles viajam pelos cabos até chegar no ponto em que eu quero fazer a comunicação. É por isso que é fácil roubar dados, né? É só ter acesso a esse cabo, e na hora que está passando aquela comunicação, eu vou lá e penso aquela informação que eu quero. Então, a quantidade de cabos submarinos que existe, eles se dá nesse sentido. E perceba que aqui existe uma comunicação muito forte nessa região aqui norte da África, pelo Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, indo em direção à Índia. Por que existe essa tão intenso assim a quantidade de comunicação que existe aqui? É exatamente em função do que essa região aqui significa. É uma região que tem grande produção de petróleo, e em função disso acaba ganhando essa importância, essa quantidade de cabos telefônicos. Nós poderíamos usar uma outra imagem, poderíamos falar sobre a globalização, poderíamos usar a imagem das luzes, da quantidade de luzes que existe em determinadas regiões, né? Mas não é a proposta, ficou nos cabos aqui. Então, técnica e tecnologia. Habilidades empregadas diretamente e aplicações do conhecimento científico. As técnicas e a tecnologia, elas caminham junto, lado a lado, ao longo do processo evolutivo do ser humano. Por exemplo, a invenção da roda é uma técnica e uma tecnologia ao mesmo tempo, né? E ela era tecnologia naquele momento da história, que, utilizada determinadas técnicas, permite a locomoção do ser humano, né? Então, ao longo do processo histórico da evolução do ser humano, nós temos o emprego dessas técnicas e dessas tecnologias para nos auxiliar. Aqui duas charges, né? Como é que seria essa escola do futuro, e como é que seria uma cidade-prédio pensando lá em 1895. É importante que se diga que em alguns lugares existem situações parecidas, né, onde você tem super prédios, onde você tem tudo dentro do prédio. Não há necessidade nem de sair para ir para a padaria ou para ir para o banco, está tudo ali dentro do prédio mesmo, né? E aqui numa analogia muito próxima do que nós temos hoje. Olha os livros lá sendo moídos
e sendo colocado na cabeça das pessoas aí, né? Então, como se fosse possível essa transmissão dessa forma, né? A gente sabe que não é, mas como é que se pensava isso, né, em determinado momento da história, né? Então, só para pensarmos, lá nos anos 2000, como é que seria? É isso aí, né? Não é? Talvez é mais perverso do que a gente imagina, né? Então, qual é a mais próxima da realidade? Como é que será o futuro? Aqui, aquilo que eu citei antes, a quantidade de luzes que nós temos, né? Se a gente for observar essa parte do litoral atlântico dos Estados Unidos, é uma intensidade de luz muito grande. A parte central está um pouco mais apagada, e a parte do litoral do Atlântico volta a ter uma grande iluminação. Se a gente for observar essa região aqui, mais apagada. Essa região aqui já corresponde ao México. Pode observar que o México você já tem menor intensidade de luzes. Bem ao norte aqui, que é o Canadá, você tem menor intensidade de luz, porque não tem poucas pessoas morando, né? E aqui no litoral do Atlântico, muito intenso, no litoral do Pacífico também muito intenso. Então, o que é a rede? O que significa uma rede? A era das redes aumentou ou diminuiu o tamanho do mundo? Na verdade, supõe que ela diminuiu o tamanho do mundo. Por quê? Porque é tudo muito mais fácil nós chegarmos a todos naquela ideia da aldeia global. É um processo tecnológico que está reduzindo todo o planeta como se fosse uma aldeia única, ou seja, nós temos acesso a tudo e a todos. O que o Milton Santos critica, dizendo que não é bem assim, né? Por exemplo, nem todos sabem, por exemplo, que agora, nesse momento, está acontecendo um conflito entre China e Índia, por uma região chamada Caxemira. Isso é fato, está acontecendo, e vai ser objeto de estudo de uma próxima aula, falando sobre a questão da globalização. Na próxima aula eu quero trazer esse evento que está acontecendo no planeta, que é o conflito entre China e Índia, olhando especificamente por uma região chamada Caxemira. E a gente vai tentar abordar um pouco por que esse conflito está acontecendo lá, né? O meio, a mensagem é mais importante do que o conteúdo, ou seja, eu ter o celular na minha mão, ou eu ter o computador, ou eu ter, enfim, qualquer que seja o meio de comunicação, é mais importante do que o conteúdo que eu estou recebendo. Ele dá mais valor ao computador, dá mais valor ao celular, do que aquilo que ele pode transmitir. São as inversões de valores. O que é o tráfico de seres humanos? Isso acontece muito? Olha lá a observação. Primeiro eles tiram o passaporte, depois eles tiram a liberdade. O Brasil já teve até algumas novelas abordando esse conceito. O conceito de tráfico de seres humanos. Levava as mulheres lá para trabalharem como garçonetes, na verdade elas iam ser, acabavam sendo acompanhantes, né, de luxo de alguns lugares lá. E num processo de escravidão mesmo. É a atitude do aliciador de enganar ou coagir a vítima, apropriando-se de sua liberdade por dívida ou por outro meio. Isso é traficar seres humanos. Redes internacionais de prostituição, muitas vezes ligadas a roteiros de turismo sexual. Inclusive, no Brasil, teve um determinado presidente, quando assumiu o poder, disse que os americanos eram bem-vindos para festejarem com as nossas mulheres, né? Fazendo uma alusão a que ele concordava com a entrada dos americanos ou de qualquer turista para fazer sexo com as mulheres no Brasil, mas não com os homens. E aí tem todo um contexto aí desse troglodita, idiota, burro que está na presidência da República hoje. Mas não é objeto de estudo, né? Ele vai ser objeto de estudo mais tarde. Polícia prende jovem por venda de animais pela internet. Suspeita de que o jovem vendia os animais a redes de biopiratarias internacionais. Todo mundo já ouviu falar da Deep Web. Deep Web é aquele lugar, inclusive, que são marcadas as mortes para as pessoas. É combinado lá e as pessoas morrem a partir
de um combinado na internet. Então, isso é possível, né? Tráfico no Rio e o crime organizado transnacionais. No Rio, né, lá onde tem as milícias, onde tem os milicianos que elegem deputados, vereadores e assim por diante. Os verdadeiros chefes do narcotráfico do Rio de Janeiro são ligados à rede do crime organizado transnacional, que movimenta no sistema bancário internacional cerca de 400 bilhões de dólares por ano. Tudo isso aqui é droga apreendida. Então, só para nós termos uma ideia que dentro do mundo globalizado, é uma forma, uma rede que existe que facilita essa comunicação. E as redes de terrorismo, por exemplo, de tráfico, elas estão num processo chamado de descentralização. Após a morte do Osama Bin Laden, hoje possui franquias como a Al-Qaeda da Península Arábica do Iêmen, a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, os grupos atuantes no Paquistão, no Iraque, na Argélia, na Caxemira, entre outros países. Ou seja, houve uma descentralização. Nós estamos falando aqui, nesse caso, do terrorismo, mas nós poderíamos falar de descentralização do tráfico de drogas, do tráfico de órgãos, do tráfico de armas e assim por diante. Então, é uma realidade no Brasil. A ausência de uma hierarquia única, a ausência de comunicação com o núcleo para realizar os atentados é uma característica na atual, ou seja, tem pequenas células que agem de forma independente e criam situações que são espalhadas pelo mundo todo. É importante que se diga aqui que quando a gente tem a ausência do Estado, quando o Estado não age, quando ele não cumpre a sua função, aparece esse tipo de situação. Quando o Estado não abre mão de proteger os seus cidadãos, ele abre mão da sua função. Ou seja, quando eu proponho que a população deve se armar para se defender, eu estou dizendo, o Estado não vai defender você. Você tem que se defender sozinho. A autodefesa. Não existe isso no Brasil, mas estão tentando implantar. E aí, onde é que essas redes de terrorismo agem? Né? Argélia, Mauritânia, Mali, Iraque, Níger, Iêmen, Afeganistão, Paquistão, são áreas onde há a ausência desse crime organizado. Desmantelada a rede de tráfico de drogas na Colômbia, acusados seriam responsáveis por enviar cocaína do Equador para a Romênia. A cabeça desta grande rede de crime organizado está na Colômbia e poderia estar ligado às Farc. As Farc é o grupo revolucionário colombiano que existe nessa região aí. Né? Então, poderia estar ligado a ela e tem todo um contexto histórico e político que envolve essa região aí, que a gente pode estar abordando ela em outro momento. A aula começou a ficar extensa demais e começa a cansar. Nós vamos dar uma interrompida nesse ponto aqui e a gente retoma a partir daquele ponto ali na próxima aula. Daí faz só uma rememoração aqui que nós tínhamos visto e damos um pontapé a partir de então. E bem provável que na próxima aula eu traga alguma coisa sobre a Caxemira, para nós entendermos o que é que está acontecendo no mundo atualmente. Grande abraço, continuamos na próxima aula. Até!